Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, mas dessa vez nós vamos bater um papo sobre o fluxo de prevenção e independência. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Um minutinho. Poxa, o problema. Pronto, agora eu acho que foi. Deixa aqui. Então, vamos dar início aqui à apresentação do fluxo de prevenção e independência. Bom, primeiramente, gosto sempre de apontar o regional responsável pela apresentação, pela funcionalidade, que foi o TRT-17, o TRT do Espírito Santo, né? O fluxo de controle de prevenção, até então, ele era legado. Então, agora na 2.7, nós temos o fluxo KZ, né? Antes de mais nada, essa apresentação aqui é sobre o fluxo. Nós não alteramos a regra de prevenção, aquela regra que nós temos no protocolo do processo ou na redistribuição, né? Aquela configuração de classe judicial, tipo de parte, identidade das partes, isso nós não modificamos, né? Isso é objeto de um outro projeto, o projeto de distribuição. Aqui, nós vamos conversar sobre o fluxo de prevenção, quando efetivamente o processo chega na vara, tá? Esse fluxo, ele recebe tanto os processos distribuídos ou redistribuídos. O advogado ou um servidor interno que realizar o protocolo do processo, né? E caso haja uma análise de prevenção, esse processo cai diretamente no fluxo de prevenção, onde a vara tem que atuar. Não só nesse momento, mas também na redistribuição. Tá? Um outro ponto. Um outro ponto é que nesse fluxo nós fizemos tanto a conclusão como a nova minuta e a nova assinatura, né? Como tudo é KZ, nós aproveitamos e fizemos também a assinatura em lote e a visualização dessa minuta, tanto no GIM para o magistrado, quanto no painel global. Tá? Vamos passar aqui. Bom, nesse slide aqui, vocês têm mais ou menos uma visão macro de todo o fluxo da prevenção. Note que eu tenho 3 tarefas e um subfluxo. Eu tenho uma tarefa de conclusão, eu tenho a tarefa de elaborar decisão e a tarefa de assinatura. E o subfluxo de sobrestamento, caso haja um conflito de competência. Infelizmente, ainda não fizemos uma remessa, né, de processos, protocolando uma originária no 2º grau, né? Mas é um dos nossos pedidos, uma de nossas vontades para o futuro, né? Eu vou passar por cada tarefa e vou explicar mais ou menos como é que ficou essa informação, né? Como eu tinha falado anteriormente, mexemos apenas no fluxo. Toda a regra da distribuição e redistribuição não foi modificada, tá? Este é o primeiro nó. Conclusão ao magistrado traço dependência, né? Ele é bem simples. Eu escolho o magistrado que vai realizar a assinatura, né? E um botão apenas para eu poder clicar prevenção, né? Ao clicar neste botão, o movimento de concluso será lançado, aquele movimento 51. Note que eu não tenho a possibilidade de cancelar a conclusão. É isso mesmo. Eu sou obrigado a realizar uma conclusão, tá? Ao realizar a conclusão, eu caio no nó de elaborar decisão, aquele antigo minutar dependência. De cara, notem que eu tenho um pop-up, um modal para eu preencher. Isso mesmo, é obrigado eu preencher logo de cara isso aqui, tá? Se prestarem bem atenção nesse modal, eu tenho 2 agrupamentos.
O primeiro que diz respeito aos processos apontados como pré-evento nesse órgão julgador, onde o processo se encontra, e os processos apontados como pré-eventos de outros órgãos julgadores. Para o servidor, o magistrado ter uma ideia de quais processos pré-eventos, né, tiveram relação com esse processo que acabou de chegar na vara, tá? E eu tenho que tomar alguma providência. Ou eu aceito a prevenção, ou eu rejeito, né? Lembrando que esses processos, eles foram selecionados, analisados lá quando eu realizei o protocolo do processo, ou quando eu fiz a redistribuição, tá? Então, neste exemplo aqui, eu vou acolher. Então, eu visualizo os processos na minha listagem de cima e digo qual processo vai ser o prevento. E clico nele. Automaticamente, um combo box na parte superior será renderizado com 4 opções. E aí eu escolho uma delas. Nesse caso, eu escolhi admitir dependência, conexão. E depois eu clico em aceitar. Ao aceitar, uma minuta é gerada automaticamente, tá? Como podem ver, né? Eu posso editar essa minuta sem nenhum problema, como também posso refazer a minha seleção. Para isso, eu venho aqui na parte superior, do lado direito, no nome dependência, que ao clicar eu tenho um novo modal, né, com aquela seleção anterior. E aí eu posso modificar, eu posso colocar como prevento outro processo ou rejeitar, né? Isso aí não tem problema nenhum. Essa é uma tarefa bem simples, é aquela tarefa de elaboração, tá? Eu posso também cancelar a conclusão, né? Clicando nesse botão X. Mas lembrando, ao cancelar a conclusão, o processo volta para o nó de concluso. E lá eu sou obrigado a fazer uma nova conclusão para o mesmo magistrado ou para um outro magistrado. Sem problema nenhum, né? Mas nesse caso, eu vou mandar o processo para frente. Ao mandar o processo para frente, ele cai no nó assinar a decisão. Mesma situação. De cara, ele apresenta um modal onde eu posso confirmar aquelas informações ou alterá-las, né? No caso aqui do exemplo, eu estou alterando. Eu estou rejeitando. Para isso é bem fácil. Eu clico no radio button do rejeitar, prevenção, e depois eu clico no botão rejeitar. Ao clicar no botão rejeitar, eu tenho a mesma situação. Eu tenho uma minuta que ela é gerada automaticamente. Além disso, nesse modal, eu tenho umas outras informações, né? As autoexplicativas, como o número do processo e o ET, ou deadpool, como algumas pessoas chamam, onde eu posso visualizar os detalhes do processo. E eu tenho também acesso à data de julgamento e à coluna situação. A data de julgamento, ele guarda a data de uma ata de audiência, de uma decisão, de uma sentença, né? Da última decisão, da última sentença. E a situação, ele apresenta se o processo foi arquivado, se o processo está sobrestado ou se está pendente de julgamento. E esses 3 estados, eles refletem aqueles chips, né? Os chips no primeiro grau, de arquivamento definitivo, no segundo grau, apenas o arquivado, e o sobrestado em ambas as instâncias, além do pendente de julgamento, né? Em alguns casos, né, eu posso ter uma situação em branco. Pode ser que esse processo seja um processo que não tenha um chip, mas não por não estar naquela situação, mas porque não teve um reprocessamento ou era um processo que está em algum estado que ficou antes da inclusão daqueles chips, da versão, por exemplo, né? Um processo mais antigo. Tudo bem? Bom, cliquei em rejeitar, ele gerou a minuta automaticamente.
E eu tenho uma outra opção também aqui no assinar decisão, né? A possibilidade de suscitar conflito, né? Aquele primeiro órgão julgador que tinha a possibilidade de aceitar ou rejeitar, ele rejeita. Caiu para o segundo. Esse segundo pode rejeitar, aceitar ou suscitar conflito, né? No caso, ao suscitar conflito, o processo será sobrestado, né? E todo o procedimento posterior ele tem que ser feito de forma manual. Mesma situação, clico no radio button suscitar conflito e depois no botão suscitar conflito. Bom, fiz aqui nesse slide um resumo do que acontece quando eu assino uma decisão. Então, por exemplo, caso a opção seja o aceite da prevenção, o processo continuará no órgão julgador e o restante das possíveis prevenções serão finalizadas. Será lançado o movimento 50.114, que é o admitido a distribuição por dependência ou prevenção, de acordo com aquele motivo que foi escolhido. Agora, se a opção escolhida for a rejeição, aí o processo será encaminhado ao próximo órgão julgador, que possui uma prevenção associada àquele processo, e o movimento no processo a ser lançado vai ser o 36, que vai ser o redistribuído por dependência. Agora, se não existir uma próxima análise, o processo em questão vai ser redistribuído por sorteio. E aí eu vou ter o movimento 36 lançado no processo, mas o tipo vai ser do tipo sorteio, né? Então, é aquela coisa. O processo veio para a primeira vara. A vara rejeitou, ele vai para a segunda vara, né, que possui um processo associado. Se ele aceitar, não tem problema. Todas as prevenções serão finalizadas e aquele processo continua na vara. A questão do suscitar conflito. Nesse caso, o movimento lançado será o 961 e o processo será enviado ao fluxo do sobrestamento, né? Então, é um fluxo bem simples, né, e uma regra negocial bem simples, né? E agora? Pois é, finalmente o fluxo do primeiro grau agora é 100% caseiro. O último que faltava era o controle de prevenção. Então, todo mundo que trabalha no primeiro grau possui agora todas as tarefas caseiras, né? Diferentemente do segundo, né, que ficou apenas com uma tarefa, que é o minutar voto, mas isso é uma outra questão, tá? Um outro ponto, tudo que eu falei aqui, você encontra no manual do fluxo de prevenção, tá? Então, não tem nenhum... Você pode pegar todo esse conteúdo lá, inclusive os movimentos que são lançados. Não só esse fluxo, como todos os outros fluxos do PJE, você encontra aqui nesse manual de tarefas de fluxo, tá? Ele está todo atualizado, todas as regras, tanto de arquivamento, liquidação, execução, todo mundo de primeiro grau e segundo grau podem acessar esse fluxo, essa página, você terá acesso a todas as regras negociais.